Olá, bom dia. Eu sou a professora Adriana Viana, professora de artes, do ensino fundamental e médio da rede estadual de Minas Gerais. Nós estamos aqui hoje para falar do plano de estudo tutorado, esse PET final avaliativo. Esse é o do sexto ano do ensino fundamental. Esse PET final, na verdade, ele é um plano de estudo para consolidar para revisar os conteúdos que foram realizados no ano de 2020. Então, ele trata também de ser um complemento de toda a carga horária, são 800 horas aulas, o ano letivo, e ele ficará completo a partir da realização desse PET final. Então, é importante que todos os alunos façam, e nós vamos fazer a correção aqui agora, dos exercícios que não são muito complicados, são simples, é só prestar atenção. Eu coloquei aqui cada questão para vocês, eu coloquei aonde está o conteúdo e a resposta, para você depois reestudar, revisar e reinterpretar. Então, nós começamos com o PET 2, né, nessa questão. Subir aqui mais um pouquinho. A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura. Ela está relacionada à beleza, harmonia, equilíbrio, pensamentos. A arte pode ser representada através de várias formas. Na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras linguagens contemporâneas, são muitas. Mas, assim, dentro desse contexto, como nós podemos definir a arte? A arte, aqui dentro desse contexto e do que vocês estudaram nos PETs, a melhor resposta nessa correção é: a arte é um modo de expressão, uma necessidade humana de comunicação. E os artistas possuem suas linguagens próprias e criativas para entregar seus conteúdos, né, suas histórias. A número 2, objetos inanimados são representados na pintura desde a Idade Média, em geral como fundo de pinturas religiosas com cunho realista. Mas é somente em meados do século XVI que a pintura da natureza morta emerge como um gênero artístico independente. Observe a imagem abaixo e justifique por que essa obra é considerada uma natureza morta. O que nós vemos aqui? Né? Frutas sobre a mesa, um cesto, uma garrafa, toalhas. E é uma natureza morta, né? Configura um quadro de natureza morta. Aqui na resposta, vamos ver o que tem no nosso balãozinho. No nosso balãozinho tem a sugestão assim, de que a natureza morta ela é uma composição a partir de objetos frequentemente escolhidos para compor essa natureza morta. Sobre a mesa pode ter toalhas, comidas, bebidas, louças, flores, frutos, instrumentos musicais, livros, ferramentas, cachimbo, tabaco, relógios. Você pode colocar sobre a mesa objeto que você quiser. Né? Tem até algumas naturezas mortas que aparecem a caveira, né? A vanitas, que simboliza a vida efêmera e passageira e transitória. Então, essa natureza morta, ela pode estar deixando esse recado, né? Que a vida é efêmera, que a vida passa, que é transitória, porque estamos sempre entre o nascer e o morrer. Muito bem. A próxima questão diz respeito a Cândido Portinari. Cândido Portinari foi um importante artista plástico brasileiro da fase modernista,
Reconhecido mundialmente, recebeu diversos prêmios e participou de inúmeras exposições. Além da pintura, Portinari também se dedicou à ilustração, à gravura e à docência. Ele foi professor de artes plásticas. Qual das imagens abaixo revela uma pintura sobre música? Hum, Vamos escolher a letra C, né? Tem um músico sentado tocando uma flauta. Aqui nós temos um menino com um carneiro. Aqui nós temos o lavrador de café, que é muito famoso também. E aqui uma cena de meninos jogando futebol. Aqui é o flautista. Bom, vamos para o 4. A cor. Lembrando que o conteúdo está no balãozinho, olha, PET 3. A cor é um elemento importante no dia a dia de muitos profissionais e artistas, de muitas pessoas. Nas artes visuais não é diferente. O conhecimento e o domínio das diversas tonalidades das cores são fundamentais para o pleno desenvolvimento das técnicas desses profissionais. Observe o círculo de cores. Quais são as 3 cores primárias e as 3 cores secundárias? Simples, né? Vamos revisar? O vermelho é primário, o azul é primário e o amarelo é primário. O que surge da união de amarelos com vermelhos são os tons alaranjados, os laranjas, e eles são secundários. O que nasce, o que surge da combinação do vermelho com o azul são esses tons de roxos, de violetas, que esses são tons, são cores secundárias. As cores que surgem da união do amarelo com o azul são os verdes, e os verdes são secundários. Aí depois tem os desdobramentos, os terciários, e aí vai, é infinito. Todas as misturas, cores vão infinitamente se misturando, se transformando em outras cores. Mas com as 3 primárias, o vermelho, amarelo e azul, dá para fazer um mundo de cor. Todas nascem das cores primárias. A questão número 5 está lá no PET 4. A caricatura revela um retrato bem-humorado ou comportamental, com gestos, vícios e hábitos particulares da pessoa que está sendo representada. Aqui nós temos a caricatura da Marilyn Monroe. Quais são as características de uma caricatura? Nós acabamos de pensar, mas aqui no nosso PET está escrito assim. Vou subir aqui. De maneira geral, a caricatura é um desenho cujo objetivo principal é enfatizar ou exagerar as características de uma pessoa, animal ou objeto. A caricatura revela um retrato bem-humorado, cômico ou irônico, em que se refere aos aspectos físicos do objeto caricaturado e aos aspectos psicológicos e ou comportamentais, como gestos, os vícios, os hábitos particulares. Tudo isso pode ser representado num desenho de caricatura, dependendo do talento do artista. Ele pode captar, ele pode pegar, ele pode representar um gesto repetitivo da pessoa que ele está estudando, né? Que é um estudo psicológico do outro, caricatura. A questão número 6, vamos olhar o nosso balãozinho, está no PET 4. O cubismo é considerado um dos movimentos mais influentes desse período. Suas obras tratavam de maneira geométrica as formas da natureza.
Qual obra abaixo se enquadra no movimento cubista? Lembra do cubismo? Olhar tudo, é o mesmo objeto por vários ângulos. Então dá a impressão de que ele está completamente fragmentado, que você olha de lado, olha de frente, olha para o outro lado. Então o objeto fica todo cercado pelo seu próprio olhar e ele parece que está todo fragmentado. Qual dessas figuras está própria para o cubismo? Olha, essa aqui, né? É a letra D. Observa bem que pode ser a mais próxima de um cubismo. Agora nós chegamos na autoavaliação. Isso é muito legal, muito fácil também. Você vai parar para pensar um pouquinho na sua própria aprendizagem, né? Então, tem a afirmativa, você vai dizer sim, em parte ou não. Quais são essas afirmativas? A primeira, aprecio, analiso, sou capaz de distinguir as várias linguagens artísticas. Se você entende que teatro é teatro, que música é música, que poesia é poesia, que cinema é cinema, que cinema é diferente de teatro, que música é diferente de pintura, embora todas dialoguem, cada uma delas tem sua própria maneira de se pôr no mundo, de ser colocada no mundo pelos artistas. Então, são linguagens diferentes. Se você entende essas diferenças entre elas, então você aprendeu. Percebe a importância da arte como uma forma de linguagem? Nós acabamos de falar isso, né? Cada arte tem um modo de se apresentar, de ser apresentada pelo artista. O pintor vai usar cor, o músico vai usar melodia, o arquiteto vai usar as construções, os espaços, o bailarino vai usar o corpo, o movimento, a poesia vai usar a palavra, a rima, o sentimento, o efêmero. Então, cada arte tem essa linguagem. Se como você entende isso? Essas linguagens são importantes. Quanto mais linguagem tiver, melhor. Quanto mais diferentes forem umas das outras, também é melhor, porque aí consegue falar com o maior número de pessoas. Porque aí quem gosta de pintura vai ouvir o que o pintor fala. Quem gosta de música vai ouvir o que o músico fala. Quem gosta de teatro vai ouvir o que o dramaturgo fala, né? O que os atores estão falando na peça. Então, quanto mais linguagens diversificadas, é melhor, porque alcança maior número de pessoas, sensibiliza maior número de pessoas. Se você entende isso, que isso é importante, então você aprendeu. Entendo que a arte faz parte de um contexto histórico que reflete a nossa cultura. Também já falamos sobre isso. Cada artista, ele está dentro de um tempo histórico e ele está dentro de uma cultura. Tudo que ele fizer, ele está fazendo com o que ele é, com o que ele aprendeu, com o mundo que ele vive. Mesmo que ele não seja um artista politicamente enganjado com as questões sociais, assim, objetivamente, todo artista, quando se expõe, quando se projeta, quando se apresenta a sua arte, está tomando uma postura, uma posição no mundo. E isso também é reflexo do contexto histórico e da cultura na qual o artista vive. Se você entende isso, você também aprendeu. Reconheço os principais elementos das artes visuais, da dança e da música. Eles colocaram aqui as três principais, porque dessas outras vão se desdobrando em muitas, são muitos, né? Muitas linguagens. As artes visuais, lembrando, trabalha sempre com imagens, né? É aquilo que se vê, é visual. A dança trabalha com movimento, corpo, tato, né? Percepção de espaço, deslocamento.
A música trabalha com sons, melodias. Então, cada uma tem uma linguagem e seus elementos, né? O som tem seus elementos, os movimentos têm seus elementos, as artes visuais, as formas têm seus elementos. Então, se você consegue perceber um pouco desses elementos em cada uma delas, então você pode dizer que aprendeu, está aprendendo. Realizo pesquisas para complementar meu aprendizado? Olha isso. Isso é muito importante, porque às vezes numa sala de aula nós falamos muito rapidamente em um artista. Falei hoje aqui um pouco do Cândido Portinari. Aí você tem curiosidade, você vai lá, faz um Google, conversa com a outra professora, conversa com um colega, faz uma pesquisa. Se você costuma fazer isso com alguma informação, com alguma citação, com alguma referência que um professor traz para a sala de aula, então você pode dizer que aprendeu a fazer pesquisa também. E é isso. Faça uma boa autoanálise, conta para a gente onde é que você se sente seguro, que você aprendeu, se você aprendeu mais ou menos, se não aprendeu, que é para a gente ajudar você a aprender melhor, aprender mais e trazer novas ideias para você também, tá? Então é isso. Vamos para a próxima aula. Até lá. Então, um abraço.